Aqui quem vos fala é o pastor Juscenilson Oliveira, professor de teologia. E nesta oportunidade estarei ministrando uma aula de teologia sistemática para os alunos do Instituto Esperança. Você que é aluno do Instituto Esperança, você está de parabéns por participar e estar inscrito numa instituição conceituada. Vamos lá, hoje a nossa matéria vai ser eclesiologia. O que é eclesiologia? Eclesiologia é o estudo da igreja em sua natureza, em suas ordenanças, ministérios e governo. Na matéria eclesiologia, nós estudamos também a forma de como se relacionar com o mundo, o papel social da igreja na terra, as mudanças ocorridas durante os séculos, anos que a igreja passou. Nós estudamos sobre as crises enfrentadas pela igreja e a relação com outras denominações, pois nós sabemos que são diversas as denominações que existem por todo o mundo. Mas na linguagem comum, o vocábulo igreja, ele tem um significado muito amplo e é aplicado ao edifício em que se realiza um culto. Por exemplo, as pessoas às vezes dizem: vai lá na minha igreja. A minha igreja é a igreja amarela. A minha igreja é a igreja do portão branco. A minha igreja é a igreja da esquina. Então muitas pessoas usam essa palavra igreja e aplica ao edifício, ao templo aonde os cristãos se reúnem. Esta palavra também, igreja, ela vem ser aplicada também a uma denominação. Ela se aplica por muitos ao templo como igreja, e outras pessoas aplicam esta palavra igreja a uma denominação ou a uma placa denominacional. Por exemplo, a minha igreja é a Assembleia de Deus. A minha igreja é batista. A minha igreja é presbiteriana. A minha igreja é metodista. A minha igreja é universal do Reino de Deus. Então as pessoas pegam uma placa denominacional e usa como se fosse a igreja. A palavra, vamos colocar aqui agora, a palavra igreja, ela deriva da palavra eclésia. A palavra grega eclésia, traduzida igreja, significa chamados para fora. Vamos colocar aqui de forma simples que esta palavra ela era usada para indicar um grupo escolhido dentro de um agrupamento maior e geral. Eclésia se refere à reunião de um povo por vocação, uma reunião de pessoas. Isso era uma eclésia. Nós podemos ver o significado de eclésia entre os judeus. Por exemplo, entre os judeus, na Septuaginta, eclésia refere-se aos israelitas quando reunidos para fins religiosos e em nenhuma outra ocasião. Então, quando os israelitas se reuniam, então era uma eclésia, e esta reunião era para fins religiosos. Nós temos muitas referências empregadas na Bíblia sobre esta palavra eclésia. No Antigo Testamento, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 31, versículo 30,
Deuteronômio capítulo 32, versículo 1, Josué capítulo 8, versículo 35, Juízes capítulo 21, versículo 8, primeiro livro de Crônicas capítulo 29, versículo 1. Em Atos, no capítulo 7, versículo 38, aplica-se a Israel no deserto. Então nós temos aqui a definição de eclésia para os judeus. Para os gregos, também nós temos a definição de eclésia. Entre os gregos, a palavra eclésia referia-se a uma reunião de cidadãos intimados de suas casas para algum lugar público com o fim de deliberar uma assembleia política. Este é o sentido, o significado da palavra eclésia para os gregos. Então nós podemos ver aqui uma diferença entre os judeus e os gregos. Para os judeus, eclésia significa um ajuntamento, um grupo de pessoas reunidos para tratar sobre assuntos religiosos. Para os gregos, eclésia significa um grupo de pessoas separados para deliberar a respeito de assuntos políticos. Uma assembleia reunida para tratar de assuntos políticos, ok? Eu quero tratar agora com vocês, eu quero falar com vocês aqui sobre o que a igreja não é. O que a igreja não é? Primeiro, a igreja não é o judaísmo melhorado e continuado. Isso não é igreja. O que a igreja não é? A igreja não é uma denominação. A verdadeira igreja não é vista, não é reconhecida pela sua placa denominacional. Existem duas igrejas. Existe a igreja local e existe a igreja universal. A partir de agora, eu quero falar um pouco sobre essas duas igrejas com você, ok? No Novo Testamento, nós encontramos as igrejas e elas recebiam o nome conforme a sua localização. Por exemplo, Atos capítulo 8, versículo 1, Atos capítulo 11, versículo 12, nós encontramos a igreja em Jerusalém. Em Atos, no capítulo 13, versículo 1, nós encontramos a igreja em Antioquia. E Apocalipse, capítulo 2, versículo 8, nós encontramos a igreja em Esmirna. As igrejas também recebiam o nome de acordo com seus membros. Por exemplo, Romanos, capítulo 16, versículo 4, vai dizer que existia a igreja dos gentios. E primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 33, vai falar sobre a igreja dos santos. Então, as igrejas recebiam o seu nome de acordo com a sua localização ou os seus membros. Isso, estamos falando da igreja local, ok? No último livro da Bíblia, o livro da Revelação, Apocalipse, nós encontramos 7 igrejas localizadas na Ásia Menor. E estas igrejas locais receberam o nome conforme a sua localização. Por exemplo, nós temos a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso. A segunda igreja, a igreja de Esmirna. A terceira igreja, a de Pérgamo. A quarta, Tiatira. A quinta, Sardes. A sexta, Filadélfia. E a sétima, Laodiceia. Estas igrejas receberam o nome segundo o local que elas estavam. Essas igrejas receberam advertência nas cartas endereçadas a elas, porque Éfeso perdeu o primeiro amor. Esmirna era pobre, miserável, cega e nua. Pérgamo era uma igreja interesseira. Tiatira era uma igreja adúltera.
Sardes era uma igreja morna. Filadélfia era uma igreja fiel e perseverante. E Laodiceia era uma igreja morna. Igreja universal. A igreja universal, ela é constituída de todos os santos, ou seja, aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Vivos ou mortos, fazem parte da Igreja Universal. Base bíblica para isto nós temos primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, vamos ver o versículo 16 e o versículo 17, que diz assim: Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e soada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, em nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Nós fazemos parte da igreja local e também fazemos parte da igreja universal. Precisamos também lembrar que a igreja, ela é uma organização e um organismo. Tem muitas pessoas que não entendem esta parte ou este funcionamento da igreja com essas duas pernas. A igreja não é só organismo e a igreja também não é só organização. Igreja é organismo e organização. Organização e organismo. A igreja tem um dono. Mateus capítulo 16, versículo 18, disse Jesus: edificarei a minha igreja. Portanto, a igreja não é algo feito, orquestrado, levantado por homem. Quem instituiu a igreja, quem edificou a igreja, foi o próprio Jesus Cristo. Ele é o dono da igreja. Como dono da igreja, Jesus alimenta e cuida dela, conforme está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 29. O dono da igreja, ele alimenta e cuida dela. Quando nós falamos sobre isto, e falar sobre a igreja, é lembrar do que Paulo escreveu também aos Efésios no capítulo 5, versículo 32, quando ele diz que grande é este mistério. Aí ele vai dizer: digo, porém, a respeito de Cristo e da sua igreja. Então aqui nós podemos entender que a igreja é de Cristo. Ele cuida e ele alimenta. E há um grande mistério entre o dono da igreja e a sua igreja. Entre Cristo e a sua igreja há muitas coisas fortes, profundas e misteriosas, mas também existem coisas reveladas. Por exemplo, a edificação da igreja, Mateus 16, 18, o revestimento de poder da igreja, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, a missão da igreja, Marcos capítulo 16, versículo 15. Também nós podemos encontrar o avanço e a vitória da igreja em Mateus capítulo 16, 18, quando Jesus disse que a porta do inferno não prevaleceria contra a igreja. Nós encontramos as ordenanças de Jesus para a igreja em Mateus capítulo 28, versículo 18, Mateus 26, 26 ao 29, Marcos capítulo 14, versículo 22 ao 25 e Lucas no capítulo 22, versículo 19 e versículo 20. Então, há coisas ocultas, misteriosas entre
Cristo e a sua igreja, porém existem coisas reveladas a respeito da igreja também. Ordenanças de Jesus para a igreja. Ordenança é meramente um mandamento, e um mandamento é uma ordenança. As ordenanças de Jesus para a igreja são duas: batismo em águas e Santa Ceia. Então estas são as duas ordenanças de Jesus para a igreja. Nós vamos falar um pouco sobre essas duas ordenanças a partir de agora. Batismo. Batismo do grego baptismo, que significa imergir. Então a palavra batismo já fala o que significa, é imergir. O batismo é a imersão em água de um penitente crente em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo, ele demonstra a morte do crente para o pecado, para o mundo, e a ressurreição para andar em novidade de vida com Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 13, ele vai dizer que o batismo é o modo por que os crentes se fazem parte do corpo de Cristo. O batismo também é um testemunho público. Ele serve de testemunho para os não cristãos, para que eles percebam que agora você está fazendo parte de um corpo, de um grupo. Está agora com uma nova vida, uma nova missão, um novo rumo, um novo alvo. Para mim ser salvo, eu preciso ser batizado? Só os batizados são salvos? Eu já ouvi interpretações errôneas do texto de Marcos, capítulo 16, versículo 16, quando diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O texto de Marcos 16, 16, a implicação maior desse texto não é o batismo, mas é o crer. O texto vai dizer: quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Em João capítulo 3, versículo 18, está escrito o seguinte: quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Para ser salvo, precisa crer em Jesus. E se eu creio em Jesus, eu vou continuar, eu vou dar prosseguimento ao que Jesus quer, ao que Jesus deseja para a minha vida. Então, o batismo em água, ele é um prosseguimento do meu crer, da minha vida de fé. Então, eu creio, sou batizado e continuo crendo para continuar a minha trajetória cristã até aquele grande dia. Ok? A ceia do Senhor. A ceia, ela é um memorial instituído por Cristo, em que a sua igreja é mandada a mostrar a sua morte pelo emprego do pão e do vinho. É o segundo mandamento de Jesus e, ao mesmo tempo, é um memorial, aonde os cristãos lembram, fazem isto, ceiam em memória de Jesus. Quantas vezes devo ceiar? Existe esta orientação na Bíblia? Não, não existe essa orientação na Bíblia. Isso vai depender da sua denominação e do seu líder, de quantas vezes será celebrada a ceia, por mês, por semana, isso por ano.
Isso vai depender do seu líder. Existem algumas definições sobre a ceia do Senhor. A primeira definição é chamada de transubstanciação. A Igreja Católica Romana, ela trata a ceia desta forma. A segunda é a consubstanciação. Lutero instituiu a consubstanciação. A terceira é a graça inerente, instituída por Calvino. A quarta é memorial. Em Lucas, no capítulo 22 e primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele vai dizer: fazer isto em memória de Jesus. Como nós falamos que a igreja é de Jesus e ele cuida da sua igreja, dentro do cuidado e do alimentar da sua igreja, existe os dons ministeriais que o próprio Senhor distribuiu para a sua igreja. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 11, Paulo vai dizer que ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Estes são os dons ministeriais da igreja. No versículo de número 12, desse capítulo 4 de Efésios, está o propósito porque o Senhor deu à igreja esses ministérios. Está escrito que, querendo ele o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, para a edificação da igreja. Então este é o propósito dos dons ministeriais: edificação do corpo, edificação da igreja. A igreja, com a sua missão terrena, com a sua missão no mundo, ela tem alguns identificadores que são como sinais, ou sinais identificadores da Igreja de Cristo. Dentre os sinais identificadores da igreja, existem os dons espirituais, os dons do Espírito, existem os dons ministeriais e existem também o fruto do Espírito. Então a Igreja de Cristo, ela tem esses sinais identificadores que foram preparados exclusivamente para a Igreja do Senhor Jesus. As funções da igreja, existe a função da igreja como instituição, a função espiritual e a função social. O que vem a ser a função espiritual? Quando o Senhor Jesus estava fundando a igreja, ele não fundou a igreja como um partido político. Ele também não fundou a igreja como um mecanismo do Estado. Não, a igreja, ela é espiritual. A igreja trabalha nas regiões celestiais. A igreja combate, a igreja vence, a igreja rompe, a igreja avança, a igreja conquista. Então, o mundo espiritual também é um lugar aonde a igreja avança, aonde a igreja está viva. E esta igreja, com a sua função espiritual, ela tem no seu bojo a necessidade e a missão de restaurar o homem pecador, elevando-o à condição de filho de Deus, através da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. É através da fé. E isto veio da graça, quando a graça se manifestou. Como diz lá em Efésios, no capítulo 2,
versículo 8 ao 10, vai dizer que, pois é pela graça que sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, para toda boa obra, as quais Ele mesmo preparou para que andássemos nelas. Olha que interessante. Aqui o texto esclarece algumas coisas. Ele vai dizer que nós, pela graça, somos salvos. Não é por obras humanas, não é por mérito de homem algum, não é por intelecto elevado, mas é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, que nós somos salvos. E olha outra coisa interessante, ele diz que não é por obras. E ele também diz que nós devemos andar nas boas obras, porque Deus as fez para que andássemos nelas. Então, o cristão, aquele que aceitou a Jesus e tem o desejo de estar com Jesus na eternidade, ele não faz boas obras para alcançar a salvação, mas ele, pela fé, ele faz as boas obras porque já tem consciência da sua salvação. Resumindo, nós não fazemos boas obras para ser salvo, mas porque nós somos salvos, nós praticamos as boas obras, ok? Então, uma das funções da igreja é a função espiritual. A outra função da igreja, como instituição, é a função social. A igreja também tem esta responsabilidade de trabalhar com a função social. Jesus, ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A função da igreja, a missão da igreja, ela é uma missão no mundo. É com o mundo. O mundo aqui, pessoas, humanidade. Então, a função da igreja social é com a sociedade, com a humanidade, com pessoas. Trabalhar com pessoas não é fácil, mas esta função social da igreja, ela é importante e é um dos sinais identificadores da Igreja de Cristo também. E vou parafrasear aqui o que Tiago disse. Ele disse: se você visitar alguém e este alguém tiver com fome, você só der uma palavra para ele, ou fazer uma oração e retornar deixando essa pessoa com fome, não é o correto. Esse evangelho é deficiente. Por quê? Porque a igreja tem a função social. O próprio Jesus, ele deu exemplo quando ele saiu para o deserto e uma multidão o seguiu, tendo em vista que ele tinha saído com os discípulos para que os discípulos descansassem, mas a multidão o seguiu e ele começou a ensinar. E de repente o tempo passou e não tinha mantimento, suprimento para alimentar aquela multidão. E chegou um dos discípulos a Jesus e disse: despede a multidão, pois eles estão com fome. Aí Jesus disse: dá-lhe voz de comer. E alguém disse: mas nem 200 dinheiros seria o suficiente para comprar alimento para toda essa multidão. Mas ali encontraram um jovem que tinha 5 pães e 2 peixinhos, e Jesus pegou aqueles pães e peixes e deu graças a Deus. Antes tinha mandado o pessoal sentar na relva e entregou na mão dos discípulos para compartilhar com o povo. E a Bíblia diz que todos comeram, que se saciaram, e ainda sobraram 12 cestos de pães. Isso na primeira multiplicação. Ou seja, Jesus trabalhava a parte espiritual das pessoas, mas também se preocupava
com a parte física, social das pessoas. A parte humana também é necessária. Então a igreja, quando Cristo institui a igreja, ele não está instituindo somente uma instituição com função somente espiritual ou somente social. Ela tem essas duas pernas, social e espiritual. Como instituição social, a igreja ela é responsável pela formação do caráter moral e ético da sociedade. O objetivo da igreja não está diretamente ligado somente à parte social. Como já falei, ela tem duas pernas, também a parte espiritual. Mas a igreja ela é responsável pela reconstrução dos valores dentro do ser humano, dos valores sociais, dos valores éticos, morais, ajudando o homem a se libertar do egoísmo, do materialismo, da avareza e de tantas obras que estão impregnadas na natureza humana, que a Bíblia chama de obras da carne. Então a igreja tem o seu papel. Ela é uma organização e um organismo. E ela tem função espiritual e função social. Ok? As bases doutrinárias da igreja. Eu quero citar algumas delas e será de forma rasa, tendo em vista que nós não temos na oportunidade tempo suficiente para falar de forma exaustiva sobre estas bases doutrinárias. E a primeira base doutrinária que eu quero citar está em Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A primeira base doutrinária é o próprio Deus, o Criador de todas as coisas. Em sala de aula, muitas das vezes, quando nós perguntamos para os alunos o que eles acham mais interessante na criação de todas as coisas. Alguns dizem a criação do homem, outros dizem a separação entre dia e noite, outros dizem a separação de águas. E por aí vai tantas citações do que eles acham que é mais interessante. Porém, eu quero afirmar que o mais interessante na criação de todas as coisas é o próprio Criador, é o próprio Deus. Deus. Há um só Deus, vivo e verdadeiro, infinito em poder e sabedoria, criador e conservador de todas as coisas visíveis e invisíveis. E na unidade de sua divindade, há três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de existência eterna, igual em amor, santidade, justiça, sabedoria, onisciente, onipresente e onipotente, transcendente e imanente. Esse é o Deus que nós cremos. Jesus, o unigênito Filho de Deus e o único mediador entre Deus e os homens, sua eterna preexistência, seu nascimento virginal, através do qual tomou a natureza humana, reunindo assim duas naturezas inteiras e perfeitas, a divina e a humana, sua vida sem pecado, seus milagres, sua morte vicária e ressurreição corpórea, ascensão ao céu e intercessão pelos salvos. Este é o nosso Senhor Jesus. Este Jesus não é um arcanjo, este Jesus não é um
um ser aperfeiçoado. Esse Jesus não era apenas um revolucionário. Esse Jesus não é irmão de Lúcifer. Este Jesus é o Salvador da humanidade. É neste Jesus que nós cremos. Espírito Santo. A atuação indispensável do Espírito Santo na regeneração, na santificação e capacitação dos crentes para o testemunho eficaz, a operação dos dons do Espírito Santo, visando ao aprimoramento e edificação da Igreja, os quais manifestam-se segundo a determinação do Senhor da Igreja, Jesus Cristo, conforme está em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 ao 11. O homem, a criação do homem, a imagem e semelhança de Deus, com uma alma imortal. Acreditamos na queda de toda a humanidade em Adão, sua consequente depravação moral e sua necessidade de regeneração. A salvação. Todo homem pode ser salvo de seus pecados e justificado diante de Deus pelo favor divino revelado na sua graça, por intermédio da fé naquele que tomou sobre si a nossa condenação e a levou para o Calvário, Jesus Cristo, conforme Romanos capítulo 5, versículo 1. A Bíblia, a plena e divina inspiração das Sagradas Escrituras canônicas, os seus 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Cremos na sua infalibilidade, sua única e final autoridade em assuntos de fé e prática. A evangelização. O ID, como ordem missionária, ele deve ser cumprido com firmeza e diligência no poder do Espírito Santo. Referências: Marcos, capítulo 16, versículo 15 e Atos, capítulo 1, versículo 8. Cura divina. A cura divina e os milagres são para os nossos dias também, como parte integrante da obra expiatória de Cristo Jesus. Conforme Isaías 53, versículo 4 ao 5, Mateus, capítulo 8, versículo 16 ao 17, e primeira missiva de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Batismo nas águas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como uma ordenança do Senhor Jesus àqueles que nele creem e como uma forma de confissão pública da fé e arrependimento de pecados, sem que o mesmo possua poderes de salvação. Marcos capítulo 16, versículo 16 e Romanos capítulo 10, versículo 9. Dízimos e ofertas. São as formas de contribuição mais lógicas e coerentes com os ensinamentos do Novo Testamento, para a manutenção da igreja e do templo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 23, 23, Hebreus capítulo 7, versículo 8 ao 10 e segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Quero fazer menção também que o dízimo não é pagamento, não é esmola, não é isenção. Dízimo não é prestação. Dízimo não é sobra, dízimo não é barganha, dízimo não é título e dízimo também não é passe livre. Dízimo é devolução de 10% daqueles 100% que Deus nos deu. Isso é dízimo. Segunda vinda de Cristo. Cristo voltará ao mundo de uma forma invisível para arrebatar sua igreja da terra, operando a ressurreição dos que dormem no Senhor
e a transformação em corpos glorificados dos que estiverem vivos. Depois, de forma visível, na batalha do Armagedon, para guerrear contra Satanás e lançá-lo em cativeiro por 1000 anos, estabelecendo em seguida um reino terrenal, pelo mesmo período de tempo, onde os salvos com ele reinarão, que é também conhecido como reino milenial. Referências: primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18, e Apocalipse, capítulo 19, do versículo 11 ao versículo 21, e capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 6. Tribunal de Cristo. Depois do arrebatamento da igreja, os salvos receberão nos céus galardões em conformidade com o trabalho de cada um no reino de Deus, estabelecido na terra. Romanos, capítulo 14, versículo 7 ao 12, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 8 ao 15, e segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Condenação dos ímpios. No final do período milenar, todos os incrédulos de todos os tempos ressuscitarão para serem julgados e condenados por Deus segundo as obras praticadas. Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao 15, capítulo 21, versículo 8, capítulo 22, do versículo 14 ao 15. E, por fim, a eternidade. É o destino final para todos os homens e será dividida em duas formas distintas. Uma de gozo e paz para todos os que forem salvos pelo Cordeiro de Deus. Outra de tormentos, dor e espanto para todos os incrédulos de todos os tempos. Apocalipse, capítulo 22, do versículo 1 ao 5, e Mateus, capítulo 24, versículo 51. Espero que você tenha gostado desta aula e espero logo mais nos encontrarmos em outra disciplina. Deus abençoe a sua vida e desejo bons estudos para você.